Carl Wickland, 30 anos entre os mortos, da Faculdade de Medicina de Chicago. Certo dia, um espírito que foi atriz famosa fez sua apresentação com estranha graça e cortesia. Seus amigos haviam se esforçado em vão para despertá-lo do sono da morte. Experiência realizada no dia 7 de julho de 1922. Espírito Lilian R., intermediário psíquico, senhora Wickland. Médico. Bom dia, amigo. De onde você veio? Pergunta. Espírito. Alguém me diz para vir, porém não sei o que tenho que fazer. Encontro-me em uma situação tão incomum que não consigo compreendê-la. Médico. Você se encontra em Los Angeles, Califórnia? Espírito. Não é possível. Há aqui muitos que queiram que eu viesse, mas não consigo compreender por que motivo. Não conheço nenhum dos que estão aqui. Médico. Trouxeram-lhe aqui com o objetivo de que pudéssemos ajudá-lo. Espírito. Que eu saiba, não necessito de ajuda. O que acontece é que vejo tudo confusamente. Médico. Isso lhe ocorre porque ignora sua verdadeira condição, onde você imagina que deveria encontrar-se. Agora, pergunta. Espírito. Em minha casa. Médico. Em que estado você vivia? Pergunta. Espírito. A maior parte estive em Nova York, porém de vez em quando ia também a Londres e a outras cidades. Médico. Faça um esforço para reconhecer alguma pessoa conhecida, ou pelo menos a quem lhe trouxe aqui, Espírito, dando sinais de uma grande dor na cintura. Médico. Ocorreu algum acidente com você? Pergunta. Talvez enquanto viajava. Pergunta. Qual é a última lembrança que você conserva? Pergunta. Espírito. Estava muito doente, sentia dores tão fortes. Médico. É possível que fosse durante sua última enfermidade. Você se sentiu bem de repente? Pergunta. Espírito. Não. Parece como se tivesse estado dormindo e despertasse agora de uma maneira desconhecida para mim. Encontro tudo tão diferente. Médico. É porque você não compreende seu verdadeiro estado. Não há razão para que sinta essa dor. Se você se disser não quero sentir esta dor, desaparecerá. Você quer fazer como lhe digo? Pergunta. Espírito. Sim. Mas me é muito difícil. Pelo que vejo, você pertence àquela ciência cristã. Cultivei durante algum tempo a ciência, mas não pude afirmar que minhas dores eram pura imaginação. Médico. Seu estado atual é diferente. Você viu alguma vez em seu redor algum de seus amigos? Pergunta. Espírito. Sim. Já vi às vezes muitos dos meus amigos particulares, já falecidos. Isso me tem feito pensar se estou louca. Meus amigos me rodeiam e um deles me disse, desperta, mas estou cega, não quero vê-los. Médico. Isso te ocorre porque não quer abrir os olhos à verdade. Esses amigos lhe assustam quando eu estava em vida? Pergunta. Espírito. Não me assustavam. Médico. Por que não há... Por que então há que ter medo deles agora que perderam seu corpo físico? Pergunta. Espírito. Me assusta, me põe nervosa. Não quero que se aproxime de mim. Porque meus bons amigos não vêm a meu lado? Pergunta. Médico.
para seus amigos, até você está morta, mas não para seus amigos espirituais, espírito. Recordo que estive enferma, mas não posso recordar que tivesse morrido. Sei que fiquei dormindo, mas não recordo de que me fosse impossível despertar. Estando aqui, vieram alguns de meus amigos e me convidaram para que fosse com eles. Médico, você sabe por que eles disseram para que despertasse? Pergunta. Porque para seus amigos espirituais você está só dormindo, espírito. E por que me chamavam? Pergunta. Médico. Para prestar-lhe ajuda e fazer com que abra seus olhos à verdade, espírito. E quem é você? Pergunta. Médico. Eu sou o Dr. Wickland. Quem trouxe você aqui? Pergunta. Espírito. Ana H., um artista que tinha estreita relação com o espírito enquanto esteve na Terra. Médico. Ela falou conosco em certa ocasião e se encontrava com você agora, espírito. Ela se aproximou de mim, mas eu sabia que estava morta. Médico. Não há morte. Nós não vemos você, unicamente a ouvimos falar. Você não me vê, só vê meu corpo físico. A alma é invisível, ninguém morre, espírito. São muitos os que acercaram de mim e querem que desperte para que retorne outra vez meu trabalho, médico. Se não há inconveniente em nos dizer, desejaríamos saber quem é você. Espírito, você não me conhece? Pergunta. Fui um tempo atriz, me conheceu pelo nome de Lilian R., mas não morri. William Stiad veio me ver, e também o defunto rei Eduardo. Eu era sua atriz favorita, não consigo compreender por que vim aqui. Dizem que vim para que você me desperte. Médico. Nós somos pessoas interessadas nos problemas da vida, especialmente no seguinte. O que é das pessoas depois da morte? Pergunta. Espírito, me dediquei ao estudo, mas só alcancei um ligeiro conhecimento dos fenômenos. Estudei, porém minha vida é demasiadamente atarefada. Tenho dedicado grande parte do meu tempo aos demais e também procurei levar uma melhor vida possível. Sinto-me muito cansado e sonolento, médico. Qual realmente sua enfermidade? Pergunta. Espírito. Me disseram tantas coisas que nem eu mesmo não sei. Senti umas dores muito agudas aqui, do joelho para baixo. Fiquei sem sentido durante algum tempo, não recordo claramente o que ocorreu. Parece como se houvesse perdido misteriosamente a memória. Não posso recordar nada do passado. Sinto-me outra como se nada tivesse que fazer daqui em diante. Não sou desgraçada, mas tampouco sou feliz. Médico. Vamos lhe explicar tudo isso, não se preocupe, espírito. Meus amigos se aproximaram, mas não quis contato com ele. Dizia, vem conosco, porém respondia, não. Ainda não estou preparada, não quero seguir, médico. A verdade é que você já havia partido sem se dar conta. Seus amigos queriam ajudá-la, mas você não compreendia. Sabe onde se encontra agora? Pergunta. O corpo de que está se servindo é o de minha esposa. Ela dorme neste momento. Você não fala com o seu próprio corpo, espírito. Vendo outro ser invisível, antigo amigo seu, John J.A., está aqui, médico. Esta mulher é um intermediário psíquico, é minha esposa, que permite que certos espíritos se apoderem de seu corpo para que possamos fazê-los compreender seu verdadeiro estado. O senhor John J.A., o senhor Stiat e Ana H. não conseguiram fazê-lo compreender a verdade. Espírito, tenho medo deles. Tinha medo deles, médico. Aqui é uma espécie de escritório de quitação para os espíritos que se encontram no mesmo estado que você. Você é um espírito que neste momento se apossou de um corpo mortal. Nós que nos encontramos neste lado da vida podemos falar-lhe porque dispomos de nossos corpos mortais. Você perdeu seu corpo físico, mas conserva seu corpo espiritual. Quando faleceu foi como se dormisse e agora está despertando. Você despertou e se encontra numa penumbra, espírito. Alguém me deu uma espécie de sacudida elétrica e pareceu-me que recobrava o sentido, mas estou muito sonolenta. Toda a sala está cheia de rostos de pessoas que conheci em vida, mas que já morreram. E essas pessoas me rodeavam, esforçando-se para falar-me, mas não queria escutá-las, médico. Esse foi precisamente o seu erro, espírito. O espírito então sobrevive? Pergunta.
Médico, claro que sim, nós somos seres mortais, mas as demais pessoas que você vê são puramente espíritos. Espírito, me parecia tão reais como você, médico. São mais reais que nós, porque são livres, enquanto nós estamos como que sonhando. Espírito, creio que este bem-estar que sinto agora não é mais que um sonho do qual despertarei em plena dor. Médico, quando você se for daqui, irá em companhia dos demais. Espírito, você quer dizer que poderei ir com eles? Pergunta. Médico, desde que cesse de oferecer-me resistência. Espírito, agora se aproxima um e logo detrás dele outro e me dizem que querem que vá com eles. Médico, recorde-se o que disse Longfellow, poeta: a vida é real, a vida é imortal, sua finalidade não é o sepulcro, não se diz da alma, pois pó és e em pó te converterás. Espírito, que belíssima paisagens, vislumbro, que beleza, isto não é um sonho. Médico, parece que alguns aspectos maravilhosos do plano espiritual da vida estão se descortinando ante seus olhos. Espírito, vejo aqueles magníficos palácios que se alçam na ladeira daquela colina. Veja esses encantadores passeios, lagos, colinas belas e flores maravilhosas que brotam de todas as partes. Poderei ir para lá? Pergunta. Médico, nada impede que não seja sua própria falta de vontade e resistência. Espírito, eu era atriz, mas acreditava intimamente em Deus. E você sabe que as pessoas da igreja olham sempre com desdém as pessoas de teatro. Sempre me deu prazer oferecer ao mundo o melhor que havia em mim. Queria pôr em evidência todo o possível para distrair as pessoas. Médico, você pode continuar fazendo o mesmo em sua nova vida. Espírito, talvez muitos digam que em certo sentido não era cristã. Buscava a minha maneira o bem dos demais, esforçando-me para ser boa. Também a minha maneira era a minha fé. Às vezes ia à igreja, mas nestas ocasiões não me sentia bem naquela atmosfera. Sempre me conduzi o melhor que pude. Médico, você não se encontra bem na igreja pela simples razão de o Espírito, na verdade, não estar nela. Espírito, que maravilhas se apresentam ante minha vista. Isto é o céu? Pergunta. Médico, sim, mas não o céu dos cristãos, não o céu da salvação, e sim o mundo espiritual, que envolve o mundo terrestre. Jesus demonstrou a existência dos espíritos e do mundo espiritual, e Paulo diz: existe um corpo natural e existe um corpo espiritual. Cuidemos primeiro do natural e depois do espiritual. Espírito. Ana H. diz que agora ela é diferente de como a conheci. Diz que não a conheço agora. Dedica-se a servir e a socorrer os seres desgraçados. Afirma que se esforçou em fazer tudo o que podia para me despertar. É tão lindo tudo que vejo que gostaria de ir com os meus amigos. Dizem que quando estiver fortalecida poderei concluir ali meu trabalho. E como cuidarão de mim? Pergunta. Estou tão débil. Médico, não estará quando se retirar deste corpo, como pensa um homem em seu coração, assim ele é. Você será recebida com amor e a conduzirão a uma bela mansão. Sentir-se-á inundada de alegria em seu novo estado, que nem sequer terá tempo para sentir-se débil. Espírito, e não voltaria a dormir? Pergunta. Médico, é possível que quando você esteve enfermo com grandes dores, deram a você algum entorpecente, daí deve vir sua tontura. Espírito, muito obrigada. Estou agradecido a vocês por terem me ajudado. Agora meus amigos me chamam e quero ir com eles. Querem que diga uma coisa, mas não sei se terei força suficiente. Um cavalheiro me diz: fui envio do rei Eduardo, mas agora sou uma pessoa como outra qualquer. Queria que você despertasse da mesma maneira que despertei da vida que levava. Minha mãe foi rainha, mas não o é aqui. Tem que se tornar mais útil aos demais do que foi sobre a terra. Minha mãe conhecia os fenômenos espirituais e sabia também que os espíritos voltavam, mas não soube qual era a sua obrigação, e em toda a sua vida foi servida pelos outros. Não lhe permitiram nunca fazer nada, nem trabalhar com verdadeira responsabilidade. Ela tem que servir aqui e ali, agora tenho que servir também, até que compreenda o verdadeiro sentido da vida.
Este senhor me disse que esta era a mensagem que queria enviar-lhe, porque provavelmente pensem que ainda é rei. Agora é só um homem, quer ajudá-los, como estão fazendo os demais. Já não é nobre, não tem um sangue azul, nem outra coisa nesse estilo. Vieram todos os meus amigos para dar-me um aperto de mão e parece formar todos uma mesma família. Queria dizer-lhes boa noite. Como farei para partir? Pergunta o médico. O pensamento é que resolve todos os problemas da vida. Pense em seus amigos desse mundo e você estará entre eles. Você tem que transportar seu pensamento daqui para o outro lado. Pense, eu estou aqui verdadeiramente, espírito. Não quero partir sem agradecer a vocês a oportunidade que me proporcionaram de vir aqui por haverem me despertado com o objetivo de que possa ir com os meus amigos do outro lado da vida. O organismo de todos os seres vivos engendra uma força nervosa e magnética que os rodeia com uma atmosfera formada de emanações vitais e por uma luz psíquica. Essa atmosfera é o que chamamos aura magnética. Essa aura é visível como uma luz para os espíritos apegados à Terra e que vivem num estado de escuridão. Esses espíritos podem ser atraídos para dentro da aura. E se as pessoas especialmente propensas a este intrometimento, esta classe de espíritos se vêem com frequência impossibilidade de sair dessa atmosfera psíquica e daí resulta um estado de confusão, psicose de perturbação. Porque mesmo que lutem para adquirir sua liberdade, se encontram mesclados aos atos da vida do intermediário psíquico, incomodando-se com sua presença e se sente ofuscado por um sentimento de personalidade dupla. A experiência que vamos detalhar em continuação foi realizada com um enfermo muito difícil de dominar a princípio. Só depois que desalojamos dela uma certa quantidade de espíritos, com ela se demonstram os tormentos a que estão submetidos. Os espíritos, quando se enredam na aura de um ser mortal. Experiência de 23 de janeiro de 1918. Espírito. Emília Júlia Esteve. Enferma, senhora LW. Médico. Diga-nos quem é você. Nós nos preocupamos com todos os espíritos que vivem nas trevas. Diga-nos quanto tempo faz que você morreu. Espírito. Sinto como se algo houvesse acontecido comigo. Médico. Você se dá conta de que é um espírito que já abandonou seu corpo? Pergunta. Espírito. O que quer é que solte minhas mãos. Sou uma dama de boa posição. Esta expressão a enferma usava com grande frequência. E exige que me tratem com cortesia e respeito devidos a uma dama. Médico. Que tratamento lhe davam? O de senhora ou o de senhorita? Pergunta. Espírito. Sou uma dama de classe, não estou acostumado com estes tipos de perguntas. Neste momento tenho a impressão de que você me arranca um pedaço da alma. Médico. Diga-me, o que é que a faz sofrer? Espírito. Você é que me faz sofrer, que não sei como faz para mim aplicar uma coisa estranha nas costas. Refere-se ao tratamento estático da enferma. Não vejo a razão de sua conduta. É também quem me mantém encerrado em um calabouço. Com certeza é o que me detinha no calabouço. Mas quem é você, afinal de contas? Pergunta. Médico. Sou um amigo, quero conversar. Espírito. Em primeiro lugar, não o conheço. Em segundo lugar, não tenho nada a lhe dizer. Quem é você? Pergunta. Diga-me seu nome. Médico. Sou o Dr. Wickland. Espírito. É verdade, só perguntei seu nome. Foi sem querer, porque não tenho nenhum interesse em me relacionar com você. Médico. Não lhe agradaria mudar-se para o continente espiritual da vida? Pergunta. Espírito. Não gosto de ouvir falar dessas coisas, porque não sou um espírito. Médico. Examine suas mãos e diga-me se efetivamente são suas. Espírito. Você é que tem a culpa de que eu tenha permanecido tão tempo aprisionado e agora pretende mistificar-me. Não quero dar-lhe importância. Médico. Diga-me ao menos como foi que você veio aqui. Espírito. É uma coisa estranha, não conheço a mim mesmo. Parecia-me estar como em uma prisão e prontamente, sem dar-me conta de como ocorreu, me encontrei aqui. Não sei como vim. Éramos uma multidão, mas parece que me deixaram só. Tenho estado preso, no entanto não conservo a lembrança de que fiz. Médico. Onde se encontra, segundo acabo de nos dizer, em companhia de muita gente. Onde se encontrava, segundo acabo de nos dizer, em companhia de muita gente? Pergunta. Refere-se aos espíritos obsessores que se encontravam dentro da aura da enferma. Espírito. Estava onde me correspondia. Éramos uma grande quantidade de pessoas, homens e mulheres.
Tínhamos nossa casa, mas não podíamos sair dela. Em certas ocasiões passávamos muito maus momentos. Durante algum tempo permaneci encerrado sozinho em um lugar escuro. Antes que me visse trancado nesse lugar, todos os que estávamos reunidos podíamos falar, ainda que somente um por vez, o que dominava a enferma. Porém, neste momento me encontro só e lhe digo que não tem nenhum direito de aplicar-me essas coisas que queimam, médico. Esse tipo de tratamento elétrico é de grande utilidade para os espíritos apegados à terra, ou seja, para os espíritos ignorantes. Espírito ignorantes, você diz, pergunta. Como tem a ousadia de falar-me assim, pergunta. Como se atreve, pergunta. Médico, você ignora que teve que abandonar seu corpo mortal. Você já perdeu seu corpo físico, espírito. E como você sabe, pergunta. Médico, porque o corpo de que está servindo neste momento para falar não é seu, e sim de minha mulher, espírito. Digo-lhe que jamais em minha vida o havia visto, até o momento em que me aplicou aquelas coisas punçantes, médico. É que até este preciso momento você nunca havia servido deste corpo, espírito. O que significa isso, pergunta, médico? Significa que você esteve se servindo do corpo de outra pessoa, espírito. Se isso é certo, me explicará muitas coisas. Às vezes parece que não posso ser aqui se encontra em semelhante lugar, porém outras vezes compreendo que sou eu mesmo. Havia entre nós um homenzarrão já velho, um louco varrido, e não tínhamos mais remédio que fazer o que ele dizia. Refere-se a outro espírito obsessor que havíamos desalojado previamente da enferma. Eu disse que não havia razão nenhuma para fazer os seus caprichos. Sou uma pessoa a quem sobra dinheiro, porque então haveria de me preocupar com aquele velhaco, pergunta. Não havia razão alguma para fazer o que ele mandava, e no entanto não tinha outro remédio que obedecê-lo. Aquela não era minha casa, porém não havia outro meio que viver nela. E não compreendi jamais por que razão não podia sair dali. Aquele velhaco obrigava a mim e a várias pessoas a que o acompanhássemos, médico. A eletricidade lhe foi de alguma ajuda para sair dali, pergunta. Espírito. Sim, porém me martirizou barbaramente. Parece como se quisesse despedaçar-me, médico. Apesar de tudo, foi a eletricidade aquele que lhe libertou, espírito. Não podíamos escapar daquele homem e nos víamos obrigados a fazer o que ele dizia. Não fazia mais do que correr. A enferma se punha frequentemente a correr. E tínhamos que fazer o mesmo. Havia uma menina pequena que não fazia mais que chorar. Um espírito obsessor desalojado em outra sessão. Umas vezes me sentia livre, mas em outras ocasiões passava por grandes sofrimentos. Mais de uma vez tive a sensação de que ia flutuando de um lugar a outro. Médico. Isso ocorria nos momentos em que você voltava a ser um espírito livre. Espírito, cale-se, por favor, odeio você, não tenho nenhuma necessidade de ser um espírito livre. Médico, é que você não consegue compreender que não morremos ao abandonar o corpo mortal, e sim que continuamos vivendo, então nos transformamos em espíritos. Espírito, você sabe perfeitamente que não morri, e vê que estou falando-lhe que posso mover seu braço, meus braços e minhas mãos. Médico, minha amiga, saiba que ainda que falemos, não posso vê-la. A quem vemos unicamente a minha mulher. Você nos fala por intermédio do corpo de minha mulher. Esta pessoa que está sentada aqui é a senhora Wickland. E você, como se chama? Pergunta. Espírito. Sou a senhora Emily Julia Esteve. Era casada, porém já faz alguns anos que meu marido morreu. Médico. Você sabia que se encontra na Califórnia? Pergunta. Espírito. Nunca estive na Califórnia. Vivi primeiramente em Chicago e mudei para São Luís. A enferma vivia também em São Luís, onde sentiu pela primeira vez os desvios comportamentais. Médico. Em que lugar de São Luís você vivia? Pergunta. Espírito. Não disse que vivia ali. Passei de viagem. Tive meu primeiro domicílio na Avenida La Salle de Chicago, mas permaneci ali pouco tempo. Minha casa estava muito próxima do cruzamento de La Salle e Divisão. Dali parti para São Luís. De São Luís, na verdade, não me recordo para onde fui. O que me lembra é que sentia grandes dores de cabeça. A enferma se queixava de dores parecidas. Médico. Lembra-se de ter estado enfermo? Pergunta. Espírito. A verdade é que apenas conservo uma vaga lembrança das coisas.
De repente dá sinais de grande excitação. Não, creio que verdadeiramente me acontece algo. Será que estou ficando louca? Pergunta. Olhe, aqui está o meu esposo. Não é possível, deve ser um fantasma. Faça o favor de olhá-lo. Médico. Não se assuste, nós falamos com um fantasma. Agora estamos falando com você. No entanto, não nos assustamos. Espírito. E aqui está também meu filho. É meu nenê querido. Não há dúvida que estou ficando louco. E também está minha mãe. Estou louca. Tenho medo. Todos eles vêm até mim. Médico, esforce-se em compreender que depois de haver perdido seu corpo físico, se converteu também em um espírito. Esforce-se em compreender. Espírito, faça o favor de me explicar como é que se encontrou aqui. Meu esposo, minha mãe e meu filhinho serão felizes no céu? Pergunta. Por que não ficaram lá? Pergunta. Médico. Você sabe em que consiste o céu? Pergunta. Espírito, o céu está lá em cima e nele estão Cristo e a divindade. Médico, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. A Bíblia diz, tu és o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em ti. Deus está acima, abaixo, em todas as partes. Espírito, você não crê em um Deus pessoal? Pergunta. Médico, Deus é Espírito, não poderia estar em um lugar unicamente. Espírito, sinto-me tão cansada que fica muito difícil compreender o que dizem. Iria contente a qualquer lugar onde pudesse descansar verdadeiramente. Não posso descrever os sofrimentos que tenho passado. Sem casa para ir, sem um lugar onde descansar minha mente fatigada. Andei errante de um lugar para outro, sem poder encontrar morada, nem tranquilidade. Pedi que me fosse concedido pelo menos um pequeno descanso, mas nunca falta alguém que se aproxime para me machucar. Eram muitos ao meu redor e todos se empurravam uns aos outros, e eu era provavelmente débil e não podia evitá-lo. Parecia que uma fera havia se apossado de mim e lutava contra todos como um tigre. Quando esse momento passava, sentia-me frágil. Durante muitos dias sofria horrivelmente. E aquele homem feroz nos perseguia sempre, e a menina pobrezinha não cessava de chorar porque a apertava muito. Quisera ter uma casinha onde ir para ver-me livre daquele grosseirão. Era um homem feroz que vocês não podem nem imaginar. Era um perfeito canalha. Se foi faz algum tempo e não voltamos a vê-lo. A menininha que chorava sempre se foi também. Doía-lhe a cabeça. Eu nunca a quis mal, mas aquele homem nos atormentava tanto que nos tirava o juízo. Médico. Então, e não lhe agradaria seguir em companhia de seu esposo, de sua mãe e de sua filhinha, para que eles cuidassem de você e pudessem enfim descansar? A pergunta. Esforce para compreender que já perdeu seu corpo físico. Espírito. Como foi que perdi meu corpo? Pergunta. Médico. Isso nós não podemos saber. Espírito. Em certas ocasiões parecia que me convertia em uma mulher gorda e forte, e nesse momento estava disposta a lutar com todo mundo, mas logo tinha a sensação de empequenar-me, e tudo isso me deixava perplexa. Médico. Pode ser que ocorreu tudo isso porque você influenciou diferentes pessoas. Você pode livrar-se definitivamente dessa situação. Espírito. Então descansarei? Pergunta. Ou voltarei a despertar e me darei conta de que tudo foi um sonho e estarão ao meu redor aquele homem, aquela menina que sempre chora? Pergunta. Médico. Esforce-se para esquecer tudo o que ocorre e olhe para o futuro. Vá com seu esposo e ele lhe mostrará as belezas do mundo espiritual. Espírito. Queria ir com eles, mas tenho medo porque um e outra morreram. Quando meu marido e minha filha morreram, caí gravemente enfermo e os médicos disseram que tinha destruído o sistema nervoso. Fui ficando pior e agora recordo que me levaram a um lugar chamado Elgin, provavelmente algum asilo de alienados. Lembro tudo isso vagamente. Quando fiquei melhor, ou seja, quando morreu, fui a São Luís porque tinha ali uma irmã. Sinto-me melhor desde que comecei a falar. Quero ir com minha gente. Olhe este leito tão formoso. Agora posso descansar, estando meu marido ao meu lado, e já não terei preocupações. Que Deus os abençoe e nos conceda sua ajuda. Meu marido me disse que está muito contente por haver me encontrado e não nos separaremos nunca mais. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Espíritos atormentadores, dissensões matrimoniais.
Há espíritos obsessores que se dedicam de uma maneira intencional em atormentar os sujeitos sensíveis que não podem opor-lhes resistência. Umas vezes agem assim por vingança, porém com maior frequência ainda o faz para castigar esses mortais que, segundo os espíritos, se intrometem em sua vida. Esses espíritos atormentadores levam com frequência as suas vítimas a cometer atos de violência em seus próprios corpos. Sem que pareçam sofrer eles mesmos alguma com as torturas que infligem ao corpo físico do sujeito sensível. Entretanto, ainda que pareça contraditório, muitos desses espíritos agem na crença de que aquele corpo mortal é o seu próprio corpo. A senhorita L.W. sentiu-se acometida depois da morte de seu esposo de uma melancolia que degenerou em alucinações do ouvido. Sentiu-se atormentada constantemente por vozes de certos espíritos e com frequência se punha a correr desesperadamente e sair de sua casa gritando e arrancando os cabelos. Sua filha, que era vidente, via nessas ocasiões vários espíritos que andavam ao redor da mãe, e em particular o de um homem que corria atrás dela com zombarias. A própria enferma costumava ocasionalmente ver este sujeito e dizia: "Este homem aqui outra vez", na crença de que uma mudança de clima poderia ser-lhe benéfica, foi conduzido de São Luís para Los Angeles, mas a violência dos ataques aumentou. Durante tais acessos, mordia as mãos e os braços, golpeava o rosto com uma sapatilha e destroçava as roupas. Acabou ficando descontrolado e tiveram que interná-la em uma clínica psiquiátrica, onde foi dado como louco, ordenando sua reclusão em um sanatório, onde permaneceu durante um ano. Sem que se observasse nela nenhuma melhora. Escapou 3 vezes do sanatório e então a submeter aos nossos cuidados. Ao término de uns poucos meses, conseguindo desalojar os espíritos atormentadores, a mulher recobrou seu equilíbrio mental e desde então seu estado tem sido bom, dedicando-se em ajudar sua filha nas tarefas domésticas. Nos primeiros dias em que esteve em nosso instituto, afastamos o espírito do homem que fazia troças e com tanta frequência havia sido visto pela filha da enferma. Esse espírito se apoderou então da senhora Wickland. Experiência realizada em 13 de janeiro de 1918. Espírito John Sullivan, enferma. Senhorita L.W., intermediário psíquico, senhora Wickland. O espírito forcejou furiosamente durante algum tempo e houve necessidade de submetê-lo pela força. Espírito: por que diabos me prenderam? Pergunta. Não tenho nada a ver com vocês, molestam-me e não vejo com que direito. Nunca lhes provoquei dano, mas asseguro que antes que terminemos hei de colocá-los em uma situação difícil. Médico: você entrou aqui como um desconhecido e em seguida se pôs a brigar. Nós tínhamos, pois, outro remédio que sujeitá-lo. Não tínhamos, pois, outro remédio que sujeitá-lo. Espírito: reclamo porque me mantém preso. Médico: quem é você? Pergunta. Espírito: por que iria dizê-lo? Pergunta. Não conheço nenhum de vocês, e não me tem importância nenhuma. Deixe-me só para que possa partir. Médico: diga-nos, amigo, quem é você? Por sinal, você é uma moça com bastante força. Espírito: olhe-me bem, não voltará a tomar-me por mulher. Médico: diga-nos de onde veio e o que é que quer. Espírito: e por que você deseja sabê-lo? Pergunta. Médico: é possível que possamos ajudá-la a sair do estado em que se encontra. Espírito: não me apertem tanto, então falarei. Médico: diga-nos tudo referente à sua pessoa. Espírito: em primeiro lugar, não admito que voltem a cravar em mim estes alfinetes. Refere-se ao tratamento elétrico a que havíamos submetido a paciente. Ademais, me tem deixado encarcerado durante algum tempo e agora que saio dessa prisão sinto vontade de brigar. Ao sentir-se livre da aura da paciente, das restrições com que o haviam sujeitado os espíritos inteligentes. Para que diabos me cravaram todos esses alfinetes? Pergunta. Queria sair daqui para seguir para minha casa. Médico: onde é a sua casa? Pergunta. Espírito: minha casa está no lugar de onde vim. Médico: e onde esteve ultimamente? Pergunta. Espírito: andei perdido nas trevas, saí de minha casa e não pude ver mais nada, parecia que havia ficado cego. Médico:
E não observou nada diferente em você enquanto esteve nesse lugar que você chama de sua casa? Pergunta. Espírito. Não era realmente minha casa, mas parecia. Médico. Mas não se sente às vezes desgostoso e agir de maneira estranha? Pergunta. Espírito. Às vezes não sabia onde estava, mas logo entrava em ação. De vez em quando tínhamos uma grande briga. Vários indivíduos me rodeavam, mas algum dia caíram em minhas mãos. Médico. E quem eram? Pergunta. Espírito. Na verdade não sei. Pessoas de todas as classes. Médico. E havia entre eles alguma mulher? Pergunta. Espírito. Eram tantos que não deixavam ninguém tranquilo. Mulheres, você diz? Algum dia me apoderei de todas as que ficaram e as sacudirei bem a gosto. Médico. E por que você sente desejo em causar danos aos demais? Pergunta. Espírito. Às vezes me atacavam uma mulher por um lado e outra por outro. Isso me tirava do sério. Porém, o que pode fazer um homem quando lhe ataca um batalhão de mulheres? Pergunta. Refere-se aos outros espíritos obsessores que estavam na aura da enferma. Médico. Onde você acha que se encontra agora? Pergunta. Espírito. E o que importa isso? Pergunta. Médico. Onde você está vivendo? Pergunta. Espírito. Temos vivido em diferentes cidades, temos andado de um lado para o outro, até que me sinta morto de aborrecimento com todas essas coisas. Tenho vontade de começar a correr e não parar até um lugar em que não posso encontrar ninguém. Médico. Ninguém pode fugir de si mesmo. Espírito. Não vejo ao meu redor mais do que mulheres e mulheres, até sentir-me farto delas. Derrubei uma delas, a mordi e lhe dei pontapés, e nem assim consegui me libertar. Refere-se à enferma, senhorita LW, porque ela tem que andar colada em mim. Pergunta. Um dia eu vou matá-la. Médico. Você não sabe o que tem estado fazendo. Espírito. Nem me importa. Certo dia lhe arranquei um pedaço do pulso, mas nem assim consegui que me soltasse. Depois arranquei seus cabelos com toda a força. Continuou agarrado em mim. Não houve maneira de me livrar dela. Médico. Amigo, talvez fosse interessante para você saber o que realmente tem feito. Espírito. Não me importa o que tenho feito. É que me vejo louco, porque agora sinto que desde que me cravaram os alfinetes parece que perdi toda a força. Médico. E onde está a senhora? E onde essa senhora encontra-se atualmente? Pergunta. Espírito. Faz algum tempo que não a vejo. Médico. E que dano lhe havia feito? Pergunta. Espírito. É que não tem razão alguma para agarrar-se a mim dessa maneira. Médico. Alteremos por um momento os termos, porque poderia ser que quem se agarrou a ela fosse você. Espírito. Ela não é ninguém para botar-me em cima roupas de mulher e cobrir minha cabeça com cabeleiro de mulher. Médico. Quanto tempo faz que você morreu? Pergunta. Espírito. Morto? Disse? Pergunta. Vou lhe mostrar que não estou morto e que você não tem força suficiente para sujeitar-me. Vamos, fale que estou morto. Com um riso áspero. Médico. Mas é possível que você ainda não tenha se dado conta de que se encontra faz algum tempo em uma situação diferente? Pergunta. Espírito. Jamais estive em pior situação que agora. Afaste suas mãos de mim, porque me queimam, parece fogo. Médico. Não lhe ocorreu jamais pensar que não era possível que uma mulher o vestisse com suas roupas, como num manequim? Pergunta. Diga se não tem sido um grande egoísta. Espírito. Como é isso de egoísta? A egoísta tem sido ela. Médico. Vejamos, suponha que você seja um espírito ignorante que estava andando ao redor de uma mulher. Espírito. Eu? Andando ao redor de uma mulher? Pergunta. Nunca na vida, cavalheiro. Médico. No entanto, são coisas que acontecem. Não leu alguma vez a Bíblia? Pergunta. Não recorda como desalojavam os espíritos naqueles tempos? Pergunta. Você também é um espírito muito parecido àqueles de que fala a Bíblia. Espírito. Aqueles eram demônios e vou demonstrar a você que não sou um demônio. Médico. Você tem atormentado uma mulher e tive que afugentá-lo, valendo-me da eletricidade. Espírito. Tentando recomeçar a lutar. Já pego você. Aposto que é um dos que me enfiaram naquele calabouço.
Vou ver se pego essa mulher e a destruo, médico. E por que você quer fazer dano a essa mulher? Pergunta. Agora não lhe incomoda, espírito. Também com você vou acertar as contas, médico. Se não se moderar, lhe aplicaremos outra sessão de eletricidade, espírito. Prefiro estar aqui, mas não me aperte tanto, médico. Você nos diz que é um homem, mas sabe que nós não podemos vê-lo. Nós vemos uma mulher, espírito. E onde estão seus olhos? Pergunta. Não vejo que sou um homem? Pergunta, médico. Você está vestido de mulher, espírito. Não é certo. O deixarei em pedaços. Ela se empenhava em colocá-los. Mas eu os tenho deixado em pedaços, médico. Você já saiu do corpo da mulher que estava se apossando e agora se serve do corpo de outra mulher, espírito. O que quer dizer com isso? Pergunta, médico. Você é um espírito ignorante, apegado à terra, que tem estado rondando o plano terrestre, causando mal a uma mulher. O corpo que está servindo agora é de minha esposa, espírito. Não me sirvo do corpo de ninguém, porque esta mulher se empenhava em se agarrar em mim? Pergunta, médico. Era você quem se agarrava. Desde que lhe afastamos, essa mulher se encontra perfeitamente, espírito. Foi você que me meteu no calabouço? Pergunta, médico. Não, foram certos espíritos inteligentes. Você é um espírito egoísta até não poder mais. Faça um esforço para compreender sua verdadeira situação. Nós estamos fazendo tudo o que podemos para que abra os olhos à verdade, espírito. Se eu pudesse apoderar-me daquela mulher, morderei até fazê-la em pedaços. E morderei também nos braços, médico. Procure ser razoável. Chegará então a adquirir conhecimento, poderá progredir e ser feliz. Espírito, não existe a felicidade, médico. Meu amigo, se quiser ser feliz alguma vez, tem que mudar de atitude. Você perdeu o seu próprio corpo e está vagando ao redor do plano terrestre, perseguindo com suas obsessões as pessoas mortais. Essa atitude é própria de espíritos egoístas. Os asilos de alienados estão cheios de gente vítima dos espíritos obsessores. Você tem atormentado esta mulher já há 3 ou 4 anos, espírito. E como diabos você acha que tenho me apoderado dessa mulher? Perguntou. Eu, as mulheres. Como você crê que eu ia aguentar durante todo esse tempo vivendo com uma mulher colada em meu braço? Pergunta. Não me uniria com uma mulher nem por amor nem por dinheiro, porque eu dei todas elas. Se estivesse em minha mão, esmagaria todas. Porque são seres enganadores. Deus não fez a mulher. A mulher é o ser mais egoísta do mundo. Enquanto você as minas e obsequia com toda a classe de coisas agradáveis. Elas lhe tratam bem, porém quando virar as costas lhe cravará um punhal. Sua única preocupação consiste em tirar-nos todo o dinheiro que possam. Jurei vingar-me de todas as mulheres e me vingarei. Por culpa de uma mulher não tive o lar feliz que deveria ter tido. A vingança é doce, eu a terei. Médico, veja bem. Já é tempo de você pôr fim às suas vinganças e que comece a considerar o problema da vida com mais seriedade. Você não acredita que tenha cometido muitos erros? Pergunta. Examine sua vida passada e veja que tem sido sempre um homem perfeito. Espírito, ninguém é perfeito, médico. Pense que talvez você tenha cometido muitas faltas, espírito. O que digo é que não há homem perfeito, porque sou um homem igual à maioria dos homens, médico. Esforce em compreender o mistério da vida. É possível que faça muitos anos que você já morreu. Há certos espíritos inteligentes que estão aqui, preparados para me ajudar e lhe instruirão com muitas coisas maravilhosas. Permitiram-lhe que viesse aqui se servisse do cérebro do corpo da minha esposa para que nós pudéssemos oferecer-lhe socorro. Espírito, sua mulher comete uma besteira prestando-se a isto, médico. Presta-se a isso porque é cheio de sentimentos caritativos para com os espíritos como você. Nem todas as mulheres são enganadoras, espírito. Minha mãe era uma boa mulher. Se não fosse por consideração a ela, mataria todas as mulheres que se colocasse ao meu alcance. Porém, minha mãe morreu faz 40 ou 50 anos, médico. Também você está morto, porque me refiro ao seu corpo. Agora você é um espírito. Dirija seu olhar ao redor e diga-nos o que vê. Seja sincero pelo menos uma vez, espírito. Eu vejo a minha mãe, mas me inspira medo, médico. Entretanto, aqui estamos todos nós, que não temos medo de você, espírito. Muito bem, mas minha mãe é um fantasma, médico. É um espírito, nem mais nem menos que você. O que é que ela lhe diz? Pergunta. O espírito diz: John tenho estado buscando-lhe por todas as partes durante muitos anos, mas eu tenho medo, médico.
É porque tem aspectos de fantasma desses que assustam, pergunta. Espírito, não é isso. E no entanto tenho medo. Meu pai está aqui também. E também Lise. Não se aproxime de mim. Tampouco necessito de você. Digo-lhe para não se aproximar de mim. Não preciso de você, Lise. Você é uma víbora. Médico. É possível que tenha vindo para lhe pedir perdão por uma ação má que ele tenha feito. Espírito. Não a perdoarei jamais, jamais. Médico. Mas ocorrem casos de enganos. Às vezes ocorre desentendido entre as pessoas. É muito provável que você tenha dado como certo determinados fatos que não são. Espírito. A odeio e não quero que se aproxime. Médico. Procure arrancar o ódio de seu coração e seja razoável. Espírito. Lise, saia, se não quiser que a mate. Portou-se como uma víbora, não quero lhe ouvir. O que for é falso, não acredito em nenhuma palavra que disser. Não venha agora apresentar toda a classe de desculpas, porque não acredito. Tirou-me e me tira do sério, grandíssima embusteira. Médico. Escute o que ela diz. Espírito. Escutando. Esse é um conto muito bonito. E íamos casar. Ela era uma moça muito simpática. Disse-me que eu interpretava tudo distorcidamente por causa dos meus ciúmes. Médico. Provavelmente você tinha um caráter bruto e arrebatado. Espírito. Lise. Você é um embusteiro. Se foi com aquele indivíduo, não pode negá-lo. Agora me responde que ao regressar à sua casa naquela tarde, encontrou-se casualmente na rua com aquele outro rapaz e que não fez mais do que caminhar em sua companhia um pequeno trecho, e que eu os encontrei juntamente naquele momento. Então regressei à minha casa e me apunhalei. Médico. Bonita maneira de agir. Pelo que vejo, você se suicidou. Espírito. Oxalá tivesse me matado, porém por desgraça sobrevivi. A morte teria sido melhor, mas não importa. Vingar-me-ei de todas as mulheres. Médico. Procure ser razoável e perdoe essa moça. Espírito. Porém, vamos ver. Você acreditou neste conto? Pergunta. Sofri muito com a apunhalada que me dei e quis morrer. Lise anda ao meu redor e não para de chorar. Médico. Preste atenção à sua própria consciência. Espírito. Veja você como a queira e o prêmio que eu obtive. Médico. Está me parecendo que sua mãe lhe pôs a perder com seus mimos quando você era criança. Espírito. Para minha mãe não havia nada no mundo como eu. Dava-me tudo o que pedia, a fim de que ficasse bem. Agora me diz que lamento não haver feito tudo de outra maneira. Não, mãe, não se aproxime. Já não há salvação para mim. Médico. A primeira lição que você deve aprender é sacrificar seu próprio egoísmo. Jesus diz, só se convertendo em criança poderás entrar no reino dos céus. Não sei se compreenderá o sentido destas palavras. Você não teve outra preocupação que não fosse seu próprio egoísmo, porque sua mãe lhes pôs a perder. Espírito. Minha mãe diz agora que está muito arrependida. Lise está aqui outra vez. Não creio em suas palavras, porque o certo é que ela se deixou acompanhar por outro indivíduo. Médico. Suponha que fosse isso. O que se depreende? Pergunta. Você devia ser muito ciumento para retirar disso consequências graves. Espírito. Insisti que não foi com ele. E o que me disse é a pura verdade. Médico. Você sabia que ela já morreu? Pergunta. Espírito. Isso não é certo, porque se for verdade, resultaria que agora eu estou falando com um fantasma. Médico. Já que diz que tem diante de si, olhe bem e veja se não é efetivamente um fantasma. Espírito. Não parece. Minha mãe continua dizendo, John, seja razoável e pondere. Sua própria consciência o acusa. Mas para mim fica difícil pensar que a jovem que eu amava havia... Ao vê-la andando em companhia daquele homem, regressei à minha casa e me dei uma apunhalada, com muita pouca força, nada mais que com a intenção de assustá-la. Pensei que bastaria isso para que ela viesse correndo para o meu lado. Médico, você se suicidou realmente. Não consigo compreender que não é atualmente mais que um espírito. Você tem se dedicado a obsedar uma senhora, causando-lhe toda espécie de moléstias. Essa senhora é uma enferma que foi submetida ao nosso tratamento. Espírito. Não me importa essa senhora, pois odeio todas as mulheres. O que queira
O que queria era me vingar, e assim fiz. Médico: que outros nomes você tinha além de John? Pergunta. Espírito: John Sullivan. Médico: se sua mãe tivesse lhe dado umas boas palmadas, não se encontraria em semelhante situação. Procure perdoar Liz, e com isso beneficiará você mesmo. Espírito: não a perdoarei. Todas as mulheres eram loucas por mim e era considerado um bom moço. Médico: foi isto que lhe pôs a perder. Se houvesse levado uma vida mais aplicada, seria mais razoável. Seja, pelo menos agora, que está se servindo do corpo de minha mulher. Espírito: está bem, leve a sua mulher. Não preciso dela para nada. Escute, mamãe, é inútil que continue. Você e Liz aí ao lado, chorando porque não a perdoarei jamais. Médico: se não perdoar agora, em que... Se não perdoar agora, em que tem semelhante oportunidade, quando se retirar daqui, irá para um escuro calabouço, onde permanecerá até que se arrependa. Faça um esforço para compreender que você é que tem culpa de tudo. Espírito: não perdoarei. Médico: em que cidade você vivia? Pergunta. Espírito: em São Luís. Médico: sabia que agora se encontra a Califórnia? Pergunta. Espírito: sei perfeitamente em que lugar me encontro. Estou em São Luís e atualmente é inverno. A temperatura é 19 graus, abaixo de zero. Médico: em que ano acho que estamos? Pergunta. Espírito: 1910. Médico: estamos em 13 de janeiro de 1918. Espírito: mãe, se você tivesse me tratado com maior dureza quando eu era criança, sem pôr-me a perder com excessivos mimos, é possível que minha situação fosse muito diferente da atual. É demasiado tarde para mudar. E o que é mais grave, nada se ganha com mudança. Médico: se não se mostrar propício ao perdão, lhe esperam ainda grandes dores. Espírito: não me importa permanecer neste calabouço de que você fala. Veja você, mamãe, o resultado de sua obra. Não está orgulhoso de seu filho? Pergunta. Tudo é sua obra. Médico: você afirma que ama sua mãe, mas em realidade não sente carinho nem simpatia com ninguém. Por ninguém. Espírito: incomoda-me até a palavra simpatia. Minha mãe disse que não há outro meio que não seja mudar, mas já é demasiado tarde, porque sou muito velho, assustado e querendo escapar de algo. Levem-me daqui, estou doente. Médico: é necessário que você seja sério e honrado. Médico: Espírito: Espírito: minha mãe disse que já compreendeu que me educou mal. Não permita que me levem a este calabouço. Perdoarei Lise. Farei tudo o que me disserem. Estou cansado da vida, enfastiado de tudo. Médico: quando se chega ao lado espiritual da vida, é necessário procurar servir aos demais e não prejudicá-los. Esforce para desfazer todo o mal que causou a esta senhora com as suas obsessões. Espírito: você voltou a mesma. Digo-lhe que ela me atormentava e que odeia as mulheres. Vinguei-me, isso é tudo. Peguei uma sapatilha e com ela lhe amassei a cara. Fiz para vingar-me de todas as mulheres, porque eu dei todas. Não houve maneira de fazer com que este espírito abrisse os olhos à verdade de seu estado, e foi necessário retirá-lo, enviando-lhe a um calabouço, até que aprendesse a se dominar e se desprendesse de seu ódio pela humanidade. Há alguns anos, um amigo queixou-se da conduta estranha e incoerente de um sócio, o Sr. P., que de repente se converteu em uma pessoa que se encolerizava por motivos fúteis, conduzindo-se de uma maneira despótica com as pessoas que estavam sob suas ordens. Era impossível contentá-lo, mostrava-se exigente e tinha acessos violentos, nos quais praguejava como um carreteiro. Os sintomas eram de pessoas que sofrem de obsessão. Procedemos, pois,
em concentrar o nosso pensamento, tomando como alvo o cavalheiro em questão, e conseguimos, ao término de uma semana, entrar em comunicação por intermédio da senhorita Wickland, com um espírito de caráter muito violento, que confessou francamente que havia atormentado o cavalheiro em questão para vingar das atenções que, segundo ele, dispensava a sua senhora. Isto havia ocorrido efetivamente quando o espírito obsessor estava vivo. Porém, este só veio a saber depois de sua morte. O espírito citou o nome de um cavalheiro que era uma eminência nos ciclos comerciais da cidade, que havia falecido um pouco antes, sem estar a par do fato. Afirmou que havia estado muito tempo enfermo, mas que atualmente podia ir onde quisesse, sem mal-estar algum, porque se sentia muito bem. O que não compreendia era a obstinação de sua mulher em não falar mais com ele. Também se espantava com que seu filho, que tanto afeto demonstrara sempre, se mostrasse agora tão frio. Insistiu que alguns de seus amigos não lhe eram leais e que haviam estado durante algum tempo dispensando atenções à sua mulher, enviando-lhe presentes e ramos de flores. Assegurou-nos que quando tivesse se saciado de sua vítima, após se dedicaria à vingança dos outros. Manifestou que não era possível raciocinar com claridade, atribuía a isso o fato de que fazia pouco tempo que tomaram um anestésico. Atribuiu também como causa a estranha sensação de falta de gravidade e de ligeireza de seu corpo. Estava atônico porque bastava concentrar seu pensamento em uma pessoa determinada para que se encontrasse em seguida próximo da mesma e intervindo em seus negócios. Fazia pouco que havia se aproximado do Sr. P, sem poder conseguir se afastar dele. Isso havia exasperado muito, e havia tido alguns acessos durante os quais não fez mais do que jurar, não deixando aquele senhor dormir, obrigando-o a levantar cedo e molestando-o com todos os meios que tinha ao alcance das mãos. O espírito em questão terminou por compreender, depois de muitas explicações, que estava morto. Deu muito trabalho, porque, segundo nos disse, havia crido sempre que com a morte tudo se acabava, e que mais além não havia nada. Depois lhe asseguramos que no mundo dos espíritos teria amplo campo para evoluir e desenvolver suas atividades, e que tudo lhe seria aclarado em sua inteira satisfação. Se despediu de nós e se retirou. No dia seguinte se observou uma melhora tão notável na maneira do Sr. P, e demonstrou em equilíbrio tão perfeito de caráter que todos os empregados da firma ficaram maravilhados com a mudança. Ainda que o dito Sr. P não teve jamais notícia da experiência de concentração que havíamos feito em seu benefício. A senhorita RF sentia-se acometida intermitentemente por impulso de fugir de casa, coincidindo com tais acessos, dava sinais de grande excitação. Pouco tempo depois de admitida em nosso instituto, conseguimos livrá-la do espírito instigador daquelas fugas. Experiência realizada em 15 de setembro de 1920. Espírito Edward Sterling, enferma, senhorita RF, intermediário psíquico, senhorita Wickland. Um espírito se apoderou do intermediário. Este se levantou, tentou correr e se mostrou muito indignado quando o impedimos. Médico: por que não senta? Perguntou o espírito. Por que não quero? Médico: aonde ia? Pergunta. Espírito: para minha casa. Médico: e onde é a sua casa? Pergunta. Espírito: quero ir-me para encontrá-la, forçando para se livrar. Médico: essa não é maneira de uma dama bem educada se conduzir. Espírito: como disse? Pergunta. Dama? Não há tal dama, eu sou homem. E de onde você veio? Pergunta.
Espírito, isso não tem importância, estou indo para minha casa. Médico, e onde está a sua casa? Pergunta. Espírito, está onde eu queira que esteja, só sei que não vou continuar sentado aqui nem um minuto a mais. Repito para você. Médico, comprovando a coincidência da fraseologia entre o espírito e a enferma. Por que você cortou o cabelo? Pergunta. A enferma, em um impulso de extravagância, havia cortado o cabelo. Espírito, por acaso você imagina que vou deixar crescer o cabelo como as mulheres? Pergunta. Não, senhor, está equivocado. E agora me vou. Digo-lhe que me vou. Médico, e para onde você irá se não tem casa? Pergunta. Espírito, o que não quero é ficar aqui nem um minuto a mais. Médico, quanto tempo faz que você morreu? Pergunta. Espírito, eu não morri, mas me vou. Não quero que me apliquem outra vez em todo o corpo esta coisa horrível. Refere-se ao tratamento elétrico aplicado na enferma. E como se me metesse no corpo coisas incisivas. Médico, o que você sentiu foi a eletricidade que apliquei na enferma. Espírito, estive 2 vezes a ponto de escapar, mas nas 2 vezes me fizeram voltar atrás. Médico, por que você obrigou aquela senhora a cortar o cabelo? Pergunta. Espírito, não obriguei ninguém a cortar o cabelo. Em meu corpo faço o que quero e corto o cabelo se quiser. Eu dormi e ao despertar me encontrei com o cabelo tão comprido que não sabia o que fazer. Não era o caso de deixar que me tomasse por mulher. Tampouco era o caso de ir a um barbeiro, porque me envergonharia se me visse assim na rua. Por isso mesmo o cortei. Médico, o cabelo que você cortou não era seu, mas pertencia à senhorita que você havia se apossado. Espírito, digo-lhe que aquele cabelo era meu, porque me obriga a ficar aqui. Pergunta. Não causei nenhum dano nem a você, nem a mim, nem a ninguém. Médico, você tem incomodado uma senhora, causando-lhe todo tipo de dano. Vejamos, você disse que é um homem, no entanto o vestido que você leva agora é de mulher. Como você explica isso? Pergunta. Espírito, é que não pude procurar roupas de homem. Médico, este fato não será bastante para lhe abrir os olhos à realidade e para fazê-lo compreender que está atravessando uma situação anômala? Pergunta. Espírito, posso me sentar? Pergunta. Médico, claro, mas com a condição de que permaneça quieto. Não seria conveniente que procurasse colocar mais clara a verdade de sua situação? Pergunta. Espírito, não quero ficar aqui por mais tempo, quero ir para a minha casa. Médico, fique tranquilo e escute, que explicarei sua situação. Você é o que vulgarmente chama-se de um morto. Espírito, não estou morto, faça favor de não me segurar mais. Médico, eu não seguro você, quem estou segurando é minha mulher. Faça um esforço para compreender que a sua situação é realmente anômala. Você já perdeu seu corpo, você não consegue compreender. Mas não consegue compreender. Espírito, deixe-me ir, quero sair daqui. Por que segura minhas mãos? Pergunta. Médico, não seguro suas mãos, estas são as mãos de minha mulher. Espírito, você diz que estas mãos são de sua mulher? Pergunta. Nunca lhe vi na minha vida e não sou sua mulher. Como pode um homem casar com outro homem? Pergunta. Nunca ouvi disparate semelhante em toda a minha vida. Médico, e no entanto o que lhe digo é a pura verdade. Você é um espírito ignorante que não se dá conta de seu estado. Espírito, deixe-me em paz, quero ir para casa. Médico, você já parou para pensar alguma vez no que ocorre a algum homem depois de sua morte? Pergunta. Espírito, dá com a morte, não fiz mais que dormir. Médico, sim, o sono da morte. Espírito, tive dormido tanto tempo que quando acordei meu cabelo havia crescido. Médico, você perdeu seu corpo físico, e quando uma pessoa perde o corpo físico, costumo dizer que está morta. Espírito, se tivesse morrido, haveria me levado ao túmulo e teria permanecido ali até o dia do juízo, até que o arcanjo Gabriel fizesse zoar sua trombeta. Médico, essa é uma crença de gente ignorante, você está demasiadamente preguiçoso para entender os mistérios da vida. Espírito, ensinaram-me que se cresce em Deus e em Cristo, que morreu por nós, iria para o céu depois de morto. Médico, e por que não foi para o céu depois que morreu? Pergunta. Porque para o mundo você está morto. Mas está aqui, apesar de não podermos lhe ver. A única coisa que vemos é o corpo de minha esposa. Espírito, não conheço sua esposa, nunca a vi em minha vida. Médico, já ouviu falar alguma vez nos médiuns? Pergunta.
Espírito, sim, mas não acredito nessas coisas, médico, pois agora você está falando pela boca de um médium. Veja bem, você afirma que é um homem, no entanto está a serviço para falar do corpo de uma mulher. Espírito, tudo isso não são mais do que engodos, médico. Apesar de tudo que você diz, o fato é certo, além do mais, você está vestido de mulher. Você não se dá conta de que algo diferente lhe ocorre? Provavelmente ignora que se encontra em Los Angeles, Califórnia. Espírito, não é verdade, médico. E onde acredito que deveria estar? Pergunta. Espírito. Faz algum tempo que não faço mais do que viajar. Médico. Olhe suas mãos, convence-se de que não são suas. Espírito. Nunca havia visto você até o momento em que me aplicou a eletricidade e tenho muita vontade de lhe dar uma boa lição para que aprenda a não aplicar semelhante coisa a nenhum outro homem. Não tenho ideia da dor que provoca. Atravessa a pessoa de um lado ao outro. Admito-lhe que não estou disposto a suportar mais estas coisas. Aguentei bastante tempo e logo fugi. Ao retirar-me, se apoderou de mim um índio muito grande, espírito, e me meteu numa prisão. Depois de um tempo me vi em liberdade e vim aqui, médico. Queria que você compreendesse uma vez que se encontra em uma situação anômala. Você foi provavelmente um homem de grande estatura e experimentava a sensação de aperto porque se encontrava ocupando um corpo menor que seu antigo corpo físico. Por que não abre seus olhos à verdade e compreende sua verdadeira situação? Pergunta. Espírito. Não há nada do que inteirar-me, médico. É possível que faça muito tempo que você perdeu seu corpo físico. Sabe que ano nos encontramos? Pergunta. Espírito. Estive sumido por muito tempo em um profundo sono, não posso sabê-lo, médico. É possível que essa estranha situação não lhe induza a fazer algumas perguntas? Pergunta. Avise-lhe que não podemos vê-lo e que unicamente podemos escutá-lo. Espírito. Porém, é um absurdo que vocês estabeleçam conversação com uma pessoa que não veio, médico. Esta senhora é um intermediário psíquico e você é um espírito que fala valência dos órgãos do seu corpo. Espírito, não acredito no que diz, médico. Este é o corpo de minha esposa. Diga agora, já que me fala, se é minha esposa. Espírito, não sou sua esposa, sou homem, médico. Obriguei você a sair do corpo daquela mulher que havia se apossado, porque estava fazendo com que ela se conduzisse como uma louca. Como foi que veio aqui? Pergunta. Espírito, você é que deve me dizer, médico. Você é um espírito invisível. Vejo que não compreende sua verdadeira situação. A senhora que esteve molestando atravessava momentos de grande debilidade nervosa. E por esse motivo estava muito exposta à obsessão dos espíritos. E você foi um dos que a obsedaram. Por sua culpa, ela se portava com uma verdadeira demente. Isso lhe parece bem? Pergunta. Espírito, não posso dizer que seja uma ação boa e nem má, porque nem sequer conheço essa mulher. Médico, suas obsessões a obrigaram a cortar o cabelo e a fugir de casa. Espírito, mas o que é que você queria que eu fizesse com o cabelo longo? Pergunta. Já disse que dormi e que ao despertar me dei conta que meu cabelo crescia. Me dei conta com meu cabelo crescido extraordinariamente, por isso cortei e não houve nada mais. Médico, o cabelo cortado era da senhora obsidiada por você. Espírito, não estou lhe dizendo que era demasiadamente longo para mim? Pergunta. Médico, isso é assunto seu, ou seja, da senhora. Você tem que olhar as coisas de um modo inverso. Imagine-se, por um momento que tem do seu corpo, alguém lhe cortasse o cabelo, você gostaria disso? Pergunta. Espírito, não gostaria, mas essa mulher não pude, mas nessa mulher não pude evitá-lo, médico. Você crê que está se conduzindo com demasiado egoísmo? Pergunta. Espírito, não sei, porém diga-me se é certo, como você diz, que estou morto. Como é que não me encontro no céu nem no inferno? Pergunta. Médico, porque nenhum e nem outro existem. Espírito, diz que estou morto e lhe asseguro que até agora não vi Deus, nem Cristo, nem o diabo. Médico, você não está morto, entre aspas. Espírito, não faz um segundo que me assegurou que sim, médico. Você está morto para o mundo. Espírito, você disse simplesmente que eu estava morto, médico. Diz que você
diz que você era o que se chama morto. Você já perdeu o seu corpo físico, espírito. Você disse que eu estava morto, médico. Vejamos, use a razão. Se não quis que lhe leve ao consultório e aplique outra. Vejamos, use a razão. Se não quiser que lhe leve ao consultório e aplique outra dose de eletricidade. Espírito, isso sim que não. Dá-nos a impressão de que se está queimando e se consumindo, médico. Nós nos propomos a obrigar você a se retirar e o conseguimos, espírito. E que importância tinha para você que eu saísse ou permanecesse ali? Pergunta, médico. Necessitávamos libertar aquela mulher de você, espírito. Você não tinha nenhum direito para isso, médico. Parece-lhe justo que você a dominasse e transtornasse sua vida? Pergunta, espírito. Todos têm direito a um lugar para viver, médico. Supõe por um momento que a senhora fosse sua mãe e que um espírito se apoderasse dela e a obrigasse a cometer atos típicos de uma pessoa perturbada. Parecer-lhe-ia que isso fosse justo? Pergunta, espírito. Não sou nenhum louco, nem tampouco a deixei louca, médico. Foi um ato de loucura fazer a mulher cortar o cabelo e fugir de sua casa, espírito. Eu queria ver você, homem, com o cabelo longo de uma mulher, médico. Mas o corpo e o cabelo, neste caso, eram da senhora, não seu. Porém, como a obrigamos a sair do corpo dela, é necessário que mude sua conduta. Se não olhar bem o que faz, lhe encerrarão em um buraco escuro. Faz um segundo que você foi seguro por um índio muito grande. Tenha, pois, cuidado, senão será agarrado por outro índio, espírito. Nesse caso, saberei me defender, médico. Escute, minha esposa é um intermediário psíquico que permite que certos espíritos que se encontram em situação parecida à sua se apossem em seu corpo, a fim de que possamos fazer-lhe abrir os olhos para que compreenda seu verdadeiro estado. Você deveria estar agradecido por semelhante oportunidade e privilégio. Há milhares de espíritos que se alegrariam de estar neste momento na situação que você se encontra. Você mesmo compreendeu que sua situação tem algo de anormal. Talvez tenha ao seu lado neste momento alguns seres queridos. Eles lhe conduzirão ao mundo dos espíritos. Desde que se modere, abra os olhos à verdade e seja razoável. Espírito, o que tenho que fazer para isso? Pergunta, médico. Compreender que há um mundo dos espíritos e que você tem que se esforçar para chegar a ele, espírito. Você se refere sem dúvidas ao céu, médico. O reino dos céus está dentro de cada um, espírito. Você não crê que Cristo morreu por nossos pecados? Pergunta, médico. Pelos meus, ao menos não morreu. Você não compreende que essa crença oferece uma grande lacuna? Pergunta. Jesus nos ensinou a compreender a vida, porém não morreu pelos pecados de ninguém. Aqueles que creem que Cristo morreu por seus pecados não compreendem bem seus ensinamentos. É um pecado contra a divindade ensinar uma doutrina semelhante. Se essa doutrina fosse verdadeira, significaria que Deus havia cometido um erro, vendo-se logo obrigado a buscar, a oferecer aos homens um intermediário para remediar um erro cometido. Agora, meu amigo, é necessário que você se retire do corpo da minha esposa. Deixe também a outra senhora tranquila. Espírita, mas do que você está falando? Pergunta. Eu não vi jamais a sua mulher. Médico, repito que está dominando o corpo da minha senhora, que nós não lhe vemos e que, se não for razoável, nós veremos a necessidade de afugentá-lo e então se encontrará nas trevas exteriores de que fala a Bíblia. Espírito, não está certo que Deus me trate de maneira que tem me tratado. Eu rezava e a igreja doava grandes somas de dinheiro, porque me assegurava que, se não entregasse o dinheiro, iria para o inferno quando morresse. Quando entregava meu dinheiro, o fazia com a ciência de que obteria um equivalente desse dinheiro, médico. Recorde-se do que disse Jesus? Pergunta. Deus é espírito, e os que adoram a Deus devem fazê-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito, mas não é só um espírito. A Bíblia diz: Deus é amor, e o que mora no amor mora em Deus. E onde senão dentro de você mesmo poderá encontrar um Deus assim? Pergunta. Vós sois o centro de Deus, e o Espírito de Deus mora em vós. O que é o céu? Pergunta. É um estado da própria alma, que se alcança no momento em que se chega a compreender o fim supremo da vida.
Espírito, segundo você, o céu não está em um lugar determinado, mas a Bíblia diz outra coisa. Diz que as ruas dos céus estão pavimentadas de ouro. Não é certo? Pergunta. Médico. Está como outras muitas afirmações da Bíblia. Expresse de uma maneira simbólica as grandes verdades da vida. Espírito, faz 1 minuto que você disse que Jesus não morreu por nossos pecados. Qual é a sua prática de fé? Pergunta. Médico. Creio que todos nós constituímos, enquanto vivemos na terra, seres espirituais encerrados em corpos mortais. Quando falecemos, se abandonar nossos corpos mortais, tivermos abertos os olhos da verdade, não despertaremos em trevas, e sim com os olhos do Espírito abertos, para que os Espíritos superiores nos ajudem a progredir no mundo dos Espíritos. É muito certo que se encontra neste momento próximo de você alguns Espíritos bem intencionados e amigos. Não compreende que houve uma mudança em sua situação? Pergunta. Espírito. Observe que agora posso falar mais que antes. Você me disse que estou falando por intermédio de sua mulher. Como isso é possível? Pergunta. Médico. Minha esposa é um intermediário psíquico que tem desenvolvido suas faculdades de maneira que os espíritos possam falar por ela e que os espíritos inteligentes permitem que a dominem. No entanto, é possível que não possa seguir por muito tempo em semelhante situação. Espírito. Estou pensando em ficar aqui porque me sinto melhor. Neste mesmo momento, experimento bastante bem-estar. Médico. Você, no entanto, se encontrará muito melhor quando compreender a beleza do mundo espiritual. Para isso, terá que se converter de novo em criança. Só assim poderá entrar no reino dos céus. Não se contente somente com crer, posso também compreender. Como você se chama? Pergunta. Espírito, não sei. Médico, onde vivia? Pergunta. Saber que se encontramos em Los Angeles, Califórnia? Pergunta. Sabe que ano vivemos? Pergunta. Espírito, não sei. Médico, e por que não sabe? Pergunta. Espírito, minha memória não funciona, estou perdendo a capacidade de pensar. Eu já não consigo compreender nada. Semelhante estado de atordoamento parece indicar que a causa da amnésia em certos enfermos é devida provavelmente por se encontrar possuído por espíritos de inteligência confusa. Médico. Isto ocorre porque você se encontrava nas trevas exteriores e, como era um espírito vagabundo, se viu arrastado para dentro da aula desta senhora. Se apossou dela e se fez realizar atos próprios de uma demente. Espírito. Andava buscando uma casa para viver com tranquilidade e comodidade. Médico. Acredito que está certo ao realizar semelhantes coisas? Pergunta. Espírito. Se você estivesse andando errante pelas trevas durante muito tempo e visse uma luz, não gostaria de ficar ali? Pergunta. Médico. Porém, não é esta luz que lhe convém. Você necessitava da luz espiritual do conhecimento. Espírito. Sendo assim, eu deveria ter ido à igreja, cantar hinos, rezar e ler a Bíblia. Médico. Você estudou alguma vez com atenção a história da Bíblia para saber quem a escreveu? Pergunta. Espírito. Quem inspirou a Bíblia foi Deus. Médico. Porém, não foi Deus que escreveu a Bíblia. Esse livro é obra dos homens. É possível que haja uma pessoa que atribua a Deus certas passagens bíblicas que não se pode ler em uma reunião de pessoas decentes? Pergunta. Espírito. Quem foi então que a escreveu? Pergunta. Médico. Foi recopiada em diferentes períodos e de muitas fontes, com o propósito fundamental de dominar o povo por intermédio do temor do inferno e de um demônio puramente imaginário. A Bíblia é uma coleção de poesias, uma recompilação de histórias, de ideias filosóficas, de alegorias, um conjunto de verdades e de contradições, mas a humanidade tem se empenhado em crer que toda e cada uma das palavras da Bíblia obedece à inspiração divina e que se deve interpretá-las literalmente, em lugar de aceitar unicamente o que nela responde à pergunta da razão. A Bíblia diz: a letra mata, porém o espírito vivifica. Também as coisas espirituais se aprendem de uma maneira espiritual. Isso significa que a religião não é outra coisa que um processo de apreensão intelectual. Há nos ensinos do Cristo certas verdades maravilhosas, mas a igreja empenhou em tomar como fatos históricos o que só são alegorias. Daí resultou os dogmas, doutrinas, credos, que vem obscurecendo o sentido fundamental. Espírito. Segundo você, não é verdade que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Médico. Estas palavras
não passa de uma alegoria. Os 7 dias simbolizam os 7 princípios que existem na natureza. Deus é simultaneamente o Criador e a criação. No momento que Deus descansasse, acabaria todas as coisas. Devemos nos esforçar para compreender a realidade da vida, não conformando-se em aceitar cegamente o que nos dizem. Porém, já é tarde, já é hora de você se retirar. Olhe ao seu redor e veja se há alguém conhecido. Espírito. Minha mãe está aqui. Faz muitíssimos anos que não havia, porque morreu quando eu era menino. Médico. Escute-me. Ela pode prestar-lhe ajuda. Espírito. Mãe, me levará consigo? Pergunta. Leve-me. Mãe, estou muito cansado. Médico. É certo que ela lhe levará, mas antes é necessário que se desembarace de todas as suas crenças loucas e que abra seus olhos à luz. Espírito, deixe-me ir, levantando-se para ir. Médico, você tem que pensar que já se encontra em companhia de sua mãe. Está claro que não pode levar este corpo, porque é de minha esposa. Pense que está com sua mãe e no mesmo instante estará com ela. Espírito, estou muito cansado e aborrecido, muito cansado. Deixe-me ir com minha mãe. Vejo que se aproxima. Havia se retirado por um momento. Médico. Vá com ela. Deus lhe dotou de inteligência para pensar e deve mostrar-se razoável e dispor-se a receber as lições de sua mãe e dos demais. Espírito. Minha mãe me sugere que peça perdão por haver me mostrado tão grosseiro e que peça também perdão à senhora por todos os males que lhe causei. Médico. Poderia me dizer agora de onde veio? Pergunta. Espírito, não posso me lembrar. Médico, em que ano lhe parece que vive? Pergunta. Espírito, creio que em 1901. Médico, desde então transcorreu 19 anos. Quem é o presidente? Pergunta. Espírito, McKinley. Médico, este senhor foi ferido no dia 6 de setembro de 1901 e morreu no dia 14. Agora estamos no ano de 1920. Espírito. E onde estive durante todo esse tempo dormindo, recordo, pergunta. E onde estive durante todo esse tempo, pergunta. Dormindo, pergunta. Recordo que no inverno de 1901 estive muito doente, mas depois não lembro mais de nada. Era próximo do Natal, mas me resfriei, me senti muito enfermo. Médico, em que lugar se encontrava quando ficou doente? Pergunta. Eu trabalhava nos bosques de uma cidade madeireira, como lenhador. Recordo ter recebido um golpe forte na cabeça. E aí terminaram minhas lembranças. Minha mãe me disse que meu sobrenome é Sterling. Sim, é isso. Médico. E sua mãe pode nos dizer em que povoação vivia antes de vir para essa cidade de lenhadores? Pergunta. Espírito. Diz que nasci em Iowa, mas que quando me feri, me encontrava trabalhando nos bosques, situados no norte de Wisconsin. Minha residência habitual era Iowa. Médico. E não pode recordar-se do nome da cidade? Pergunta. Espírito, não posso. Médico. Para terminar, meu amigo, esforço para chegar ao conhecimento da vida e aprender a ser útil à humanidade, em lugar de causar-lhe prejuízo. Você está molestando uma senhora, porém ela se encontra agora completamente livre. Espírito. Não era o único que a importunava. Há mais 2 espíritos tão maus quanto eu. Médico. Quando você houver adquirido o verdadeiro conhecimento, deverá ajudar para que essa senhora se ponha completamente bem, afastando dela os demais espíritos. Espírito, tentarei. Muito obrigado. Adeus. Acontece frequentemente que certos espíritos rondam aquelas casas buscando vingança.